silêncio no hospital privado era ensurdecedor. Eduardo Martinelli caminhava pelos corredores de mármore como um fantasma, seus passos ecoando no vazio que agora ocupava seu peito. Há 3 dias, sua filha Isabela, de apenas 8 anos, havia sido internada em estado crítico. Os médicos falavam em termos técnicos que ele não conseguia processar completamente. Mas uma palavra sempre se repetia. Grave. Senhor Martinelli. A voz do Dr. Santos o tirou de seus pensamentos sombrios. Precisamos conversar. Eduardo seguiu o médico até uma sala reservada, onde as paredes brancas pareciam se fechar sobre ele. O diagnóstico era devastador. Uma condição rara que afetava o sistema imunológico de Isabela. Seu corpinho frágil estava perdendo a batalha contra uma infecção que se espalhava rapidamente. Quanto tempo ela tem? E Eduardo perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. É difícil dizer. Dias, talvez uma semana. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas... O médico hesitou, suas palavras se perdendo no ar pesado da sala. Eduardo saiu da conversa cambaleando. Sua esposa, Márcia, havia morrido no parto de Isabela, e agora ele enfrentava a possibilidade de perder a única pessoa que dava sentido à sua vida. Todo o dinheiro do mundo, todos os negócios bem-sucedidos, nada disso importava se ele não pudesse salvar sua filha. No quarto de Isabela, a menina dormia conectada a diversos equipamentos. Sua pele, antes rosada e cheia de vida, agora estava pálida como papel. Os cabelos loiros estavam espalhados pelo travesseiro branco, e sua respiração era tão fraca que Eduardo precisava se aproximar para ter certeza de que ela ainda estava viva. Senhor Martinelli, uma voz suave o chamou da porta. Era Clara, a babá de Isabela há 2 anos. Aos 35 anos, ela havia se tornado mais que uma funcionária. Era como uma segunda mãe para a menina. Clara havia insistido em ficar no hospital, dormindo em uma cadeira desconfortável, recusando-se a deixar Isabela sozinha por 1 segundo. Como ela está? E Clara perguntou, aproximando-se da cama com cuidado, piorando. Eduardo respondeu, sua voz quebrada. Os médicos. Eles não sabem mais o que fazer. Clara observou Isabela por um longo momento, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela havia cuidado da menina desde que tinha 6 anos. Havia visto cada sorriso, cada lágrima, cada momento de alegria. Isabela era como a filha que Clara nunca teve, e a ideia de perdê-la era insuportável. Ela precisa de um milagre, Eduardo murmurou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Durante os 2 dias seguintes, o estado de Isabela se deteriorou rapidamente. Os médicos tentaram todos os tratamentos possíveis, mas nada parecia funcionar. O sistema imunológico da menina estava completamente comprometido, e seu corpo pequeno não tinha forças para lutar. Clara não saía de perto da cama. Ela conversava com Isabela mesmo quando a menina não respondia. Contava histórias, cantava canções suaves. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Mas ela se recusava a desistir. Clara, você precisa descansar. Eduardo disse em uma manhã particularmente difícil. Você não dormiu direito há dias. Não posso deixá-la sozinha, Clara respondeu, segurando a mão frágil de Isabela. Ela precisa saber que estamos aqui. Naquela tarde, Clara teve uma conversa longa com o Dr. Santos. Ela fez perguntas sobre o estado de Isabela, sobre as opções de tratamento, sobre compatibilidade de sangue e medula óssea. O médico respondeu pacientemente, explicando cada detalhe da condição da menina. Existe alguma possibilidade de transplante? E Clara perguntou, sua voz tensa. Teoricamente, sim. Mas encontrar um doador compatível seria extremamente difícil. E mesmo assim, não temos garantias. O estado dela está muito crítico. Dr. Santos explicou. Clara assentiu, absorvendo cada palavra. Depois da conversa, ela ficou em silêncio por horas, observando Isabela, pensando, calculando. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia perigosa que poderia custar sua própria vida. Na madrugada do 5º dia de internação, Isabela teve uma crise. Os monitores começaram a apitar freneticamente, enfermeiros correram para o quarto, e Eduardo foi empurrado para fora enquanto a equipe médica trabalhava desesperadamente para estabilizar a menina. Clara permaneceu no corredor, suas mãos em punhos, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Se quisesse fazer alguma coisa, teria que ser agora. Quando os médicos finalmente permitiram que eles voltassem ao quarto, Isabela estava ainda mais frágil. Sua respiração era irregular. E mesmo inconsciente, ela parecia estar sofrendo. Não pode terminar assim, Clara sussurrou para si mesma.
uma determinação feroz brilhando em seus olhos. Eduardo estava ao telefone, tentando contactar especialistas do mundo inteiro, oferecendo qualquer quantia de dinheiro por um tratamento experimental. Sua voz estava desesperada, quase histérica. Clara se aproximou da cama de Isabela e segurou sua mão pequena e fria. Eu não vou deixar você partir, ela murmurou. Não importa o que eu tenha que fazer. Ela havia tomado uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo, que colocaria sua própria vida em risco, mas que talvez fosse a única chance de salvar Isabela. Clara sabia que os próximos dias seriam os mais importantes de suas vidas, e ela estava preparada para fazer o sacrifício necessário. Mas primeiro, ela precisaria convencer Eduardo e os médicos. E isso seria apenas o começo de uma jornada que testaria os limites do amor, da coragem e do sacrifício. Clara passou a noite inteira acordada, formulando seu plano. Pela manhã, ela procurou o Dr. Santos com uma determinação que ele nunca havia visto antes em seus olhos. Doutor, preciso fazer alguns exames. Ela disse, sua voz firme apesar das mãos trêmulas. Exames? Clara, você não está doente, está? Ele perguntou preocupado. Quero verificar minha compatibilidade com Isabela. Para transplante de medula óssea. O médico ficou em silêncio por um longo momento, processando o que Clara havia acabado de dizer. Clara, você entende que um transplante de medula óssea é um procedimento extremamente arriscado? E no estado atual da Isabela? Entendo perfeitamente os riscos. Clara o interrompeu. Mas é a única chance que ela tem, não é? Dr. Santos suspirou profundamente. Mesmo que você seja compatível, o que é altamente improvável, o procedimento poderia matá-la. Seu sistema imunológico está muito fraco para suportar o transplante. E se não fizermos nada? Clara perguntou, já conhecendo a resposta. Ela tem poucas horas, talvez um dia. O médico admitiu relutantemente. Então não temos escolha. Faça os exames. Enquanto esperavam os resultados, Clara se sentou ao lado da cama de Isabela e começou a conversar com ela, mesmo sabendo que a menina provavelmente não podia ouvi-la. Sabe? Princesa, lembro do dia que cheguei à sua casa. Você estava com 6 anos e era tão tímida. Clara sorriu através das lágrimas. Você se escondeu atrás do seu pai e só me observou o dia todo. Mas no final da semana, você já estava me contando todos os seus segredos. Eduardo entrou no quarto e encontrou Clara segurando a mão de Isabela, conversando suavemente. Como ela está? Como ele perguntou, embora a resposta fosse óbvia pelo silêncio dos monitores. Lutando, Clara respondeu. Senhor Martinelli, preciso conversar com o senhor sobre algo importante. Clara explicou sua decisão para Eduardo, que inicialmente se recusou completamente a considerar a ideia. Absolutamente não. Ele exclamou. Não vou permitir que você arrisque sua vida. Já perdi minha esposa, não posso perder você também. E Isabela? E Clara perguntou calmamente. O senhor vai deixá-la partir sem tentar? Existem outras opções. Podemos procurar doadores no mundo inteiro, pagar o que for necessário. Não temos tempo. Clara disse firmemente. O senhor sabe disso. Eduardo afundou em uma cadeira, o peso da decisão esmagando seus ombros. Clara havia sido mais que uma babá para Isabela. Ela era família. A ideia de perdê-las duas era insuportável. 3 horas depois, Dr. Santos voltou com os resultados dos exames. Sua expressão era uma mistura de surpresa e preocupação. É um milagre, ele disse lentamente. Clara, você é uma compatibilidade quase perfeita com Isabela. É como se vocês fossem parentes próximas. O silêncio no quarto era palpável. Clara fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e terror. Eduardo olhava alternadamente para ela e para sua filha, tentando processar a informação. Quais são as chances? Eduardo perguntou com a voz rouca, para Isabela. Com a compatibilidade de Clara, eu diria 60%, talvez 65%. Mas para Clara... O médico hesitou. Diga, Clara pediu. O procedimento em si tem 20% de risco de complicações fatais. Mas considerando seu estado de saúde e o fato de que você não está doente, suas chances são boas. O maior risco será a recuperação. Eduardo se levantou abruptamente e começou a caminhar pelo quarto. Não posso tomar essa decisão. Não posso escolher entre vocês duas. Senhor Martinelli, Clara disse suavemente. A decisão já foi tomada. Isabela precisa de mim e eu preciso dela. Não posso viver sabendo que não tentei salvar a vida da menina que amo como uma filha. E se algo acontecer com você? Eduardo perguntou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Então Isabela terá uma chance de viver. E isso vale qualquer risco. Clara passou o restante do dia ao lado de Isabela.
conversando com ela, cantando suas canções favoritas, contando histórias sobre todas as aventuras que teriam quando ela melhorasse. Ela fez questão de organizar seus pensamentos, de se preparar mentalmente para o que estava por vir. Sabe, princesa, lembro de quando você caiu da bicicleta no parque. Clara murmurou, acariciando os cabelos de Isabela. Você chorou tanto, mas quando eu limpei seus machucados e coloquei curativos com desenhos de princesas, você parou de chorar e disse que eu era sua fada madrinha. Eduardo observava da porta, sua admiração por Clara crescendo a cada momento. Ele nunca havia conhecido alguém com tamanha coragem e amor incondicional. Na véspera do procedimento, Clara escreveu uma carta para Isabela, caso algo desse errado. Minha querida princesa, ela escreveu. Se você está lendo isso, significa que conseguimos. Você está viva e isso é tudo o que importa. Lembre-se sempre de que você é amada além das palavras e que eu faria tudo de novo sem hesitar. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Ela sabia que pela manhã entraria em uma sala de cirurgia onde sua vida seria colocada em risco. Mas sempre que o medo tentava dominá-la, ela olhava para Isabela e sentia uma paz estranha tomar conta de seu coração. Eduardo apareceu na porta do quarto às 5 da manhã, encontrando Clara já acordada, segurando a mão de Isabela. Tem certeza disso? Ele perguntou uma última vez. Clara sorriu, a primeira vez que sorriu genuinamente em dias. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. O sol estava começando a nascer quando a equipe médica chegou para preparar ambas para a cirurgia. Clara beijou a testa de Isabela suavemente. Nos vemos do outro lado, princesa, ela sussurrou. E com essa promessa, Clara seguiu para uma batalha que definiria não apenas o destino de Isabela, mas também o significado real do amor incondicional. A cirurgia durou 8 horas. Eduardo passou cada minuto desse tempo no corredor do hospital, caminhando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Ele havia chamado seu irmão mais novo, Roberto, que chegou de São Paulo assim que soube da situação. Você deveria ter me impedido. Eduardo murmurou para Roberto pela 100ª vez. Como pude deixar Clara arriscar a vida dela? Porque você sabe que era a única chance da Isabela. Roberto respondeu calmamente. E porque você conhece Clara bem o suficiente para saber que ela teria feito isso com ou sem sua permissão. Durante a espera, Eduardo relembrou momentos dos últimos 2 anos. Clara havia chegado à sua vida quando ele mais precisava. Após a morte de Márcia, ele estava perdido, tentando conciliar um império empresarial com a criação de uma menina pequena. Clara não apenas cuidou de Isabela. Ela trouxe vida de volta para aquela casa. Lembrou-se da primeira vez que Isabela chamou Clara de Mamãe Clara por acidente. A babá havia corado, preocupada com a reação de Eduardo, mas ele apenas sorriu. Naquele momento, ele percebeu que Clara havia se tornado parte essencial de suas vidas. Senhor Martinelli. E a voz do Dr. Santos o tirou de suas lembranças. Eduardo se levantou imediatamente, seu coração batendo descontroladamente. O rosto do médico estava sério, mas não devastado. A cirurgia foi um sucesso técnico. Dr. Santos começou. Conseguimos fazer o transplante em Isabela, e sua resposta inicial foi positiva. Quanto a Clara, Eduardo segurou a respiração. Ela passou por algumas complicações durante o procedimento. Perdeu muito sangue. E sua pressão arterial despencou em 2 momentos, mas conseguimos estabilizá-la. Elas estão bem? Roberto perguntou. Isabela está em estado crítico, mas estável. Os próximos 3 dias serão decisivos para sabermos se o transplante funcionará. Clara está na UTI, sedada, mas seus sinais vitais estão se estabilizando. Eduardo afundou em uma cadeira, o alívio e a ansiedade batalhando em seu peito. Durante os 2 dias seguintes, Eduardo praticamente morou no hospital. Ele dividia seu tempo entre o quarto de Isabela e a UTI onde Clara se recuperava. Isabela ainda estava inconsciente, mas os médicos disseram que isso era normal após um procedimento tão complexo. Clara despertou no 2º dia após a cirurgia. Eduardo estava ao seu lado quando ela abriu os olhos lentamente. Isabela? Foi a primeira palavra que ela conseguiu pronunciar, sua voz rouca e fraca. Ela está viva. Eduardo disse, segurando a mão de Clara cuidadosamente. Graças a você. Lágrimas rolaram pelo rosto de Clara. Posso vê-la? Assim que você estiver mais forte, Eduardo prometeu. Naquela tarde, contra as recomendações médicas, Eduardo convenceu os médicos a levarem Clara em uma cadeira de rodas até o quarto de Isabela. O que aconteceu a seguir ficaria gravado para sempre na memória de Eduardo.
Quando Clara viu Isabela, ainda conectada aos equipamentos, mas com uma cor ligeiramente melhor no rosto, ela começou a chorar silenciosamente. Eduardo empurrou a cadeira de rodas para perto da cama, permitindo que Clara segurasse a mão da menina. "Oi, princesa." Clara sussurrou. "Estou aqui." Como se tivesse ouvido sua voz, Isabela mexeu levemente os dedos. Foi um movimento quase imperceptível, mas Clara sentiu. "Ela me ouviu." E Clara exclamou, olhando para Eduardo com os olhos brilhando. Doutor Santos, que estava observando a cena, sorriu. "O poder da conexão humana nunca deixa de me surpreender." No terceiro dia após a cirurgia, Isabela abriu os olhos. Eduardo estava segurando sua mão quando isso aconteceu, e a primeira coisa que ela fez foi procurar por Clara com o olhar. "Mamãe Clara?" Isabela murmurou com a voz fraca. Eduardo sentiu o coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. "Ela está aqui, amor." "Clara está aqui." Clara estava na sala ao lado, ainda se recuperando. Mas os médicos fizeram uma exceção e a trouxeram imediatamente. Quando Isabela viu Clara, ela tentou sorrir. "Embora ainda estivesse muito fraca, você salvou minha vida." Isabela disse com dificuldade. "Você salvou a minha também." "Princesa." Clara respondeu beijando a testa da menina. Durante as semanas seguintes, ambas se recuperaram lentamente. Clara havia perdido muito peso e levaria meses para recuperar completamente suas forças. Mas os médicos disseram que ela se recuperaria totalmente. Isabela respondeu ao transplante melhor do que qualquer um esperava. Sua contagem de glóbulos brancos começou a se normalizar, e a infecção que quase a matou estava finalmente sendo combatida com eficácia. Eduardo contratou enfermeiros particulares para cuidar de ambas, mas Clara insistiu em ficar no quarto de Isabela o máximo de tempo possível. "Você precisa descansar." Eduardo insistia diariamente. "Estou descansando." Clara respondia teimosamente. "Estar perto dela é o melhor remédio para mim." Um mês após a cirurgia, Isabela teve alta médica. Ela ainda precisaria de cuidados especiais e acompanhamento constante, mas estava fora de perigo. Clara saiu do hospital 2 dias depois de Isabela. Ela estava mais magra e ainda fraca, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que Eduardo não via há muito tempo. No carro, a caminho de casa, Isabela segurou a mão de Clara e disse algo que fez ambos os adultos chorarem. "Mamãe Clara, obrigada por me dar uma nova vida." Eduardo olhou pelo retrovisor e viu as 2 mulheres mais importantes da sua vida juntas, vivas, e soube que haviam passado pelo pior. Agora, eles poderiam finalmente começar a se curar e a construir um futuro juntos. Mas a verdadeira transformação em suas vidas estava apenas começando. 3 meses após voltarem para casa, a mansão dos Martinelli havia se transformado completamente. O que antes era uma casa silenciosa e melancólica, agora ecoava com risadas de Isabela e conversas animadas entre ela e Clara. Isabela se recuperava mais rapidamente do que os médicos previam. Seus cabelos estavam crescendo novamente, mais espessos e brilhantes que antes, e seu rosto havia recuperado a cor rosada da infância. Ela ainda precisava tomar medicamentos diariamente e fazer exames regulares, mas sua energia estava voltando gradualmente. Clara, por outro lado, levou mais tempo para se recuperar fisicamente. O procedimento havia cobrado seu preço, e ela frequentemente se sentia cansada e fraca. Mas, psicologicamente, ela estava mais forte que nunca. Ver Isabela correr pela casa, rir e brincar novamente, era todo o combustível de que precisava para sua própria recuperação. "Mamãe Clara, você quer brincar de princesas comigo?" Isabela perguntou uma tarde, segurando sua boneca favorita. "Claro, princesa." Clara respondeu, sentando-se no chão do quarto de Isabela. Mesmo ainda sentindo dores nas articulações, Eduardo observava essas cenas do batente da porta, seu coração se enchendo de uma gratidão que ele nunca havia experimentado antes. Ele havia tomado uma decisão que vinha considerando há semanas, mas esperava o momento certo para compartilhar. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Eduardo pediu para Clara se juntar a ele na biblioteca. Ela entrou usando um roupão confortável, ainda movendo-se cuidadosamente, mas com um sorriso genuíno no rosto. "Como você está se sentindo?" Eduardo perguntou, indicando uma poltrona confortável próxima à lareira. "Melhor a cada dia." Clara respondeu honestamente. "Os médicos disseram que em mais 2 meses estarei totalmente recuperada." Eduardo assentiu nervoso. Ele havia ensaiado esse momento muitas vezes, mas agora que estava aqui, as palavras pareciam inadequadas. "Clara,
Eu preciso dizer algumas coisas que deveriam ter sido ditas há muito tempo. Ele começou, suas mãos tremendo ligeiramente. Clara o olhou com atenção, sentindo a seriedade do momento. Você salvou a vida da minha filha. Eduardo continuou. Mais que isso, você trouxe vida para esta casa quando eu achei que nunca mais seria feliz novamente. Isabela não te vê apenas como uma babá. Você é a mãe que ela nunca teve. Clara sentiu lágrimas formando em seus olhos, mas permaneceu em silêncio. E eu? Eduardo hesitou. Eu me apaixonei por você, por sua coragem, por sua bondade, por seu amor incondicional pela Isabela. Sei que pode parecer inadequado falar sobre isso agora, mas quase perdê-las duas me fez perceber que não posso desperdiçar mais tempo fingindo que meus sentimentos não existem. Clara ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Eduardo. Ela também havia desenvolvido sentimentos por ele ao longo dos anos, mas nunca permitiu que esses sentimentos viessem à tona. Respeitando a memória de Márcia e mantendo sua posição profissional. Eduardo, ela disse suavemente. Eu também tenho sentimentos por você, mas isso muda tudo entre nós. Isabela precisa de estabilidade agora, durante sua recuperação. Isabela precisa de uma família. Eduardo respondeu. Uma família de verdade. E nós já somos uma família, Clara. Só precisamos oficializar isso. Nas semanas seguintes, eles conversaram longamente sobre o futuro. Clara estava preocupada com as reações das pessoas, sobre como a mudança afetaria Isabela, sobre sua própria saúde ainda em recuperação. Isabela, porém, percebeu as mudanças sutis na dinâmica da casa. Ela notou como seu pai olhava para Clara com uma ternura nova, como Clara corava quando Eduardo a elogiava, como os três se sentiam mais como uma unidade natural. Papai, Isabela disse durante o café da manhã um dia, você gosta da mamãe Clara? Eduardo quase se engasgou com o café, mas Clara apenas sorriu calmamente. Por que pergunta isso, princesa? Eduardo respondeu. Porque vocês ficam se olhando e sorrindo. Como nos filmes quando as pessoas se gostam. Isabela explicou com a lógica simples de uma criança. E como você se sentiria se eu dissesse que sim? Eduardo perguntou cuidadosamente. Isabela pulou da cadeira e correu para abraçar tanto Eduardo quanto Clara. Eu ficaria muito feliz. Ela exclamou. A mamãe Clara salvou minha vida, e agora ela pode ser minha mamãe de verdade. Naquele momento, Eduardo soube que estavam tomando a decisão certa. 2 meses depois, Eduardo organizou uma pequena cerimônia em casa. Clara havia se recuperado completamente, e Isabela estava quase de volta ao seu peso normal. A menina insistiu em ser a dama de honra, e escolheu ela mesma o vestido de Clara. Você está linda, mamãe, Isabela disse, ajudando Clara com o colar que Eduardo havia dado a ela, uma herança de família que pertenceu à sua avó. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Roberto foi o padrinho de Eduardo, e poucos amigos próximos estavam presentes. Quando Eduardo e Clara se beijaram, Isabela aplaudiu entusiasmada, gritando, agora somos uma família de verdade. Durante o jantar de celebração, Dr. Santos, que havia sido convidado como um amigo da família, levantou um brinde especial. Para Clara, ele disse, que nos ensinou que o amor verdadeiro não conhece limites. E para Isabela, que nos mostrou que milagres acontecem quando pessoas corajosas tomam decisões difíceis. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Eduardo e Clara se sentaram no jardim, observando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Eduardo perguntou, segurando a mão de sua nova esposa. Do transplante? Jamais, Clara respondeu sem hesitar. Foi a melhor decisão da minha vida. Me deu não apenas uma filha, mas também um marido e uma família. E agora? Eduardo perguntou. O que vem a seguir? Clara sorriu, olhando em direção à janela do quarto de Isabela, onde uma pequena luz noturna brilhava suavemente. Agora vivemos, ela disse simplesmente. Vivemos cada dia como o presente que é. E pela primeira vez em anos, Eduardo Martinelli sentiu que o futuro era cheio de possibilidades infinitas. 2 anos depois, a vida na mansão Martinelli era um retrato de felicidade e renovação. Isabela, agora com 10 anos, havia se tornado uma menina vibrante e cheia de energia. Seus cabelos loiros brilhavam no sol da manhã, enquanto ela corria pelo jardim, perseguindo borboletas com uma alegria contagiante. Clara, oficialmente Clara Martinelli há 1 ano e meio, observava pela janela da cozinha, enquanto preparava o café da manhã favorito de Isabela. Panquecas com formato de coração,
uma tradição que começou durante sua recuperação no hospital. Bom dia, minha família linda, Eduardo disse, entrando na cozinha e beijando Clara na bochecha antes de se dirigir à janela para acenar para Isabela. Bom dia, amor, Clara respondeu, servindo as panquecas ainda quentes. Isabela acordou falando sobre a apresentação na escola hoje. Ela está muito animada. Isabela havia se tornado uma excelente aluna e uma oradora natural. Sua experiência no hospital a havia tornado mais madura e empática que outras crianças de sua idade, e os professores sempre comentavam sobre sua capacidade de inspirar colegas e adultos com sua história de superação. Mamãe Clara, papai. E Isabela gritou correndo para dentro de casa. Vocês não vão acreditar. Encontrei um ninho com 3 ovos no jardim. Que emocionante! Clara exclamou, ajoelhando-se para ficar na altura de Isabela. Vamos cuidar deles até que os passarinhos nasçam, mas de longe, para não assustar a mamãe pássaro. Eduardo observou a interação entre sua esposa e filha, seu coração se enchendo de gratidão como acontecia todos os dias. Os médicos confirmaram que Isabela estava completamente curada. Não havia mais sinais da doença que quase a levou, e seu sistema imunológico estava mais forte que nunca. Clara também havia se recuperado totalmente do transplante. Na verdade, os médicos disseram que ela estava mais saudável agora do que antes do procedimento. Era como se o ato de salvar Isabela tivesse renovado não apenas a vida da menina, mas também a dela própria. Durante o café da manhã, Isabela compartilhou seus planos para a apresentação escolar daquele dia. Vou contar como a mamãe Clara me salvou, ela disse mastigando uma panqueca. E como isso me ensinou que o amor de verdade é quando alguém arriscaria tudo por você. Você vai emocionar todo mundo. Clara disse acariciando os cabelos de Isabela. Bem como você nos emociona todos os dias, Eduardo acrescentou, olhando para Clara com um amor que nunca havia diminuído, apenas crescido com o tempo. Depois que Isabela foi para a escola, Clara e Eduardo se sentaram no jardim onde ela havia começado a plantar um novo canteiro de flores. Rosas brancas que simbolizavam novos começos. Sabe o que penso às vezes? E Clara disse, admirando as rosas que começavam a florescer. O quê? Eduardo perguntou segurando sua mão. Que talvez tudo tenha acontecido por um motivo. A doença da Isabela. Minha decisão de arriscar tudo. Nossa união. Talvez fosse assim que sempre deveria ter sido. Eduardo assentiu pensativamente. O Dr. Santos me disse algo interessante na última consulta de Isabela. Ele disse que em todos os seus anos de medicina nunca viu uma recuperação tão completa e milagrosa. E você sabe o que eu respondi quando ele perguntou qual era o segredo? Clara perguntou com um sorriso. O quê? Amor incondicional. Quando você realmente ama alguém, não existem limites para o que está disposto a fazer. Naquela tarde, eles foram assistir à apresentação de Isabela na escola. A menina subiu ao palco com confiança, seus olhos brilhando enquanto contava sua história para uma plateia de pais, professores e colegas. Há 2 anos, eu estava muito doente, Isabela começou, sua voz clara e forte. Os médicos disseram ao meu pai que eu não tinha mais muito tempo. Mas eu tinha algo que muitas pessoas não têm, uma mamãe do coração que me amava tanto que estava disposta a dar sua própria vida por mim. Clara passou a noite inteira acordada, formulando seu plano. Pela manhã, ela procurou o Dr. Santos com uma determinação que ele nunca havia visto antes em seus olhos. Doutor, preciso fazer alguns exames. Ela disse, sua voz firme apesar das mãos trêmulas. Exames? Clara, você não está doente, está? Ele perguntou preocupado. Quero verificar minha compatibilidade com Isabela. Para transplante de medula óssea. O médico ficou em silêncio por um longo momento, processando o que Clara havia acabado de dizer. Clara, você entende que um transplante de medula óssea é um procedimento extremamente arriscado? E no estado atual da Isabela? Entendo perfeitamente os riscos. Clara o interrompeu. Mas é a única chance que ela tem, não é? Dr. Santos suspirou profundamente. Mesmo que você seja compatível, o que é altamente improvável, o procedimento poderia matá-la. Seu sistema imunológico está muito fraco para suportar o transplante. E se não fizermos nada? Clara perguntou, já conhecendo a resposta. Ela tem poucas horas, talvez um dia. O médico admitiu relutantemente. Então não temos escolha. Faça os exames. Enquanto esperavam os resultados, Clara se sentou ao lado da cama de Isabela e começou a conversar com ela. Mesmo sabendo que a menina provavelmente não podia ouvi-la. Sabe? Princesa, lembro do dia que cheguei à sua casa. Você estava com 6 anos e era tão tímida. Clara sorriu através das lágrimas.
Você se escondeu atrás do seu pai e só me observou o dia todo. Mas no final da semana, você já estava me contando todos os seus segredos. Eduardo entrou no quarto e encontrou Clara segurando a mão de Isabela, conversando suavemente. Como ela está? Ele perguntou, embora a resposta fosse óbvia pelo silêncio dos monitores. Lutando, Clara respondeu. Senhor Martinelli, preciso conversar com o senhor sobre algo importante. Clara explicou sua decisão para Eduardo, que inicialmente se recusou completamente a considerar a ideia. Absolutamente não. Ele exclamou. Não vou permitir que você arrisque sua vida. Já perdi minha esposa, não posso perder você também. E Isabela? E Clara perguntou calmamente. O senhor vai deixá-la partir sem tentar? Existem outras opções. Podemos procurar doadores no mundo inteiro, pagar o que for necessário. Não temos tempo. Clara disse firmemente. O senhor sabe disso. Eduardo afundou em uma cadeira, o peso da decisão esmagando seus ombros. Clara havia sido mais que uma babá para Isabela. Ela era família. A ideia de perdê-las duas era insuportável. 3 horas depois, Dr. Santos voltou com os resultados dos exames. Sua expressão era uma mistura de surpresa e preocupação. É um milagre, ele disse lentamente. Clara, você é uma compatibilidade quase perfeita com Isabela. É como se vocês fossem parentes próximas. O silêncio no quarto era palpável. Clara fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e terror. Eduardo olhava alternadamente para ela e para sua filha, tentando processar a informação. Quais são as chances? Eduardo perguntou com a voz rouca, para Isabela. Com a compatibilidade de Clara, eu diria 60%, talvez 65%. Mas para Clara, o médico hesitou. Diga, Clara pediu. O procedimento em si tem 20% de risco de complicações fatais. Mas considerando seu estado de saúde e o fato de que você não está doente, suas chances são boas. O maior risco será a recuperação. Eduardo se levantou abruptamente e começou a caminhar pelo quarto. Não posso tomar essa decisão. Não posso escolher entre vocês duas. Senhor Martinelli, Clara disse suavemente. A decisão já foi tomada. Isabela precisa de mim, e eu preciso dela. Não posso viver sabendo que não tentei salvar a vida da menina que amo como uma filha. E se algo acontecer com você? Eduardo perguntou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Então Isabela terá uma chance de viver. E isso vale qualquer risco. Clara passou o restante do dia ao lado de Isabela, conversando com ela, cantando suas canções favoritas, contando histórias sobre todas as aventuras que teriam quando ela melhorasse. Ela fez questão de organizar seus pensamentos, de se preparar mentalmente para o que estava por vir. Sabe, princesa, lembro de quando você caiu da bicicleta no parque. Clara murmurou, acariciando os cabelos de Isabela. Você chorou tanto, mas quando eu limpei seus machucados e coloquei curativos com desenhos de princesas, você parou de chorar e disse que eu era sua fada madrinha. Eduardo observava da porta, sua admiração por Clara crescendo a cada momento. Ele nunca havia conhecido alguém com tamanha coragem e amor incondicional. Na véspera do procedimento, Clara escreveu uma carta para Isabela, caso algo desse errado. Minha querida princesa, ela escreveu. Se você está lendo isso, significa que conseguimos. Você está viva e isso é tudo o que importa. Lembre-se sempre de que você é amada além das palavras e que eu faria tudo de novo sem hesitar. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Ela sabia que pela manhã entraria em uma sala de cirurgia onde sua vida seria colocada em risco. Mas sempre que o medo tentava dominá-la, ela olhava para Isabela e sentia uma paz estranha tomar conta de seu coração. Eduardo apareceu na porta do quarto às 5 da manhã, encontrando Clara já acordada, segurando a mão de Isabela. Tem certeza disso? Ele perguntou uma última vez. Clara sorriu, a primeira vez que sorriu genuinamente em dias. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. O sol estava começando a nascer quando a equipe médica chegou para preparar ambas para a cirurgia. Clara beijou a testa de Isabela suavemente. Nos vemos do outro lado, princesa, ela sussurrou. E com essa promessa, Clara seguiu para uma batalha que definiria não apenas o destino de Isabela, mas também o significado real do amor incondicional. Clara passou a noite inteira acordada, formulando seu plano. Pela manhã, ela procurou Dr. Santos com uma determinação que ele nunca havia visto antes em seus olhos. Doutor, preciso fazer alguns exames. Ela disse, sua voz firme apesar das mãos trêmulas. Exames? Clara, você não está doente, está? Ele perguntou preocupado.
Quero verificar minha compatibilidade com Isabela. Para transplante de medula óssea. O médico ficou em silêncio por um longo momento, processando o que Clara havia acabado de dizer. Clara, você entende que um transplante de medula óssea é um procedimento extremamente arriscado? E no estado atual da Isabela? Entendo perfeitamente os riscos. Clara o interrompeu. Mas é a única chance que ela tem, não é? Dr. Santos suspirou profundamente. Mesmo que você seja compatível, o que é altamente improvável, o procedimento poderia matá-la. Seu sistema imunológico está muito fraco para suportar o transplante. E se não fizermos nada? Clara perguntou, já conhecendo a resposta. Ela tem poucas horas, talvez um dia. O médico admitiu relutantemente. Então não temos escolha. Faça os exames. Enquanto esperavam os resultados, Clara se sentou ao lado da cama de Isabela e começou a conversar com ela, mesmo sabendo que a menina provavelmente não podia ouvi-la. Sabe? Princesa, lembro do dia que cheguei à sua casa. Você estava com 6 anos e era tão tímida. Clara sorriu através das lágrimas. Você se escondeu atrás do seu pai e só me observou o dia todo. Mas no final da semana, você já estava me contando todos os seus segredos. Eduardo entrou no quarto e encontrou Clara segurando a mão de Isabela, conversando suavemente. Como ela está? Como ele perguntou, embora a resposta fosse óbvia pelo silêncio dos monitores. Lutando, Clara respondeu. Senhor Martinelli, preciso conversar com o senhor sobre algo importante. Clara explicou sua decisão para Eduardo, que inicialmente se recusou completamente a considerar a ideia. Absolutamente não. Ele exclamou. Não vou permitir que você arrisque sua vida. Já perdi minha esposa, não posso perder você também. E Isabela? E Clara perguntou calmamente. O senhor vai deixá-la partir sem tentar? Existem outras opções. Podemos procurar doadores no mundo inteiro, pagar o que for necessário. Não temos tempo. Clara disse firmemente. O senhor sabe disso. Eduardo afundou em uma cadeira, o peso da decisão esmagando seus ombros. Clara havia sido mais que uma babá para Isabela. Ela era família. A ideia de perdê-las duas era insuportável. 3 horas depois, Dr. Santos voltou com os resultados dos exames. Sua expressão era uma mistura de surpresa e preocupação. É um milagre, ele disse lentamente. Clara, você é uma compatibilidade quase perfeita com Isabela. É como se vocês fossem parentes próximas. O silêncio no quarto era palpável. Clara fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e terror. Eduardo olhava alternadamente para ela e para sua filha, tentando processar a informação. Quais são as chances? Eduardo perguntou com a voz rouca, para Isabela. Com a compatibilidade de Clara, eu diria 60%, talvez 65%. Mas para Clara, o médico hesitou. Diga, Clara pediu. O procedimento em si tem 20% de risco de complicações fatais. Mas considerando seu estado de saúde e o fato de que você não está doente, suas chances são boas. O maior risco será a recuperação. Eduardo se levantou abruptamente e começou a caminhar pelo quarto. Não posso tomar essa decisão. Não posso escolher entre vocês duas. Senhor Martinelli, Clara disse suavemente. A decisão já foi tomada. Isabela precisa de mim e eu preciso dela. Não posso viver sabendo que não tentei salvar a vida da menina que amo como uma filha. E se algo acontecer com você? Eduardo perguntou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Então Isabela terá uma chance de viver. E isso vale qualquer risco. Clara passou o restante do dia ao lado de Isabela, conversando com ela, cantando suas canções favoritas, contando histórias sobre todas as aventuras que teriam quando ela melhorasse. Ela fez questão de organizar seus pensamentos, de se preparar mentalmente para o que estava por vir. Sabe, princesa, lembro de quando você caiu da bicicleta no parque. Clara murmurou, acariciando os cabelos de Isabela. Você chorou tanto, mas quando eu limpei seus machucados e coloquei curativos com desenhos de princesas, você parou de chorar e disse que eu era sua fada madrinha. Eduardo observava da porta, sua admiração por Clara crescendo a cada momento. Ele nunca havia conhecido alguém com tamanha coragem e amor incondicional. Na véspera do procedimento, Clara escreveu uma carta para Isabela, caso algo desse errado. Minha querida princesa, ela escreveu. Se você está lendo isso, significa que conseguimos. Você está viva e isso é tudo o que importa. Lembre-se sempre de que você é amada além das palavras e que eu faria tudo de novo sem hesitar. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Ela sabia que pela manhã entraria em uma sala de cirurgia onde sua vida seria colocada em risco. Mas sempre que o medo tentava dominá-la,
Ela olhava para Isabela e sentia uma paz estranha tomar conta de seu coração. Eduardo apareceu na porta do quarto às 5 da manhã, encontrando Clara já acordada, segurando a mão de Isabela. "Tem certeza disso?" ele perguntou uma última vez. Clara sorriu, a primeira vez que sorriu genuinamente em dias. "Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida." O sol estava começando a nascer quando a equipe médica chegou para preparar ambas para a cirurgia. Clara beijou a testa de Isabela suavemente. "Nos vemos do outro lado, princesa," ela sussurrou. E com essa promessa, Clara seguiu para uma batalha que definiria não apenas o destino de Isabela, mas também o significado real do amor incondicional.